Foi. Gente, agradeço aí mais uma vez a todos vocês por virem assistir o nosso webinar. E hoje agradeço a Angélica, que eu peguei super desprevenida. Ela nem sabia, eu mudei ela aqui para palestrante. Obrigado, Angélica, que quer dar força aí. E, Carol, muito obrigado por você estar vindo compartilhar o seu conhecimento de Cuba, um destino que ainda é muito explorado, mas pouco conhecido, né? Tem muita coisa em Cuba que nós aqui do mercado brasileiro não exploramos tão bem e não conhecemos. Então, seria bem interessante a gente aprender um pouco mais. E agradecemos aí por você estar trazendo o seu expertise e explicando um pouco do destino para nós. E eu vou te passar a palavra então agora para a gente já começar, que já atrasou demais com as minhas quedas aqui. Perfeito. Obrigada eu, Fabiana. Obrigada a todos. Começar amanhã falando de Cuba, sem dúvida, é apaixonante. É um dos treinamentos que eu mais gosto de fazer dos destinos que eu represento. Antes da gente começar, eu convido a todos agora a pegar o celular, abrir a câmera e mirar no QR Code e seguir todas as redes sociais da Du. Também, por favor, sigam lá, dê o subscribe, né? Assinem o nosso YouTube. Eu estou pondo vários treinamentos, excepcionalmente nesse período de quarentena, integrais lá, tá bom? Então acompanha e eu estou usando a hashtag Unlock the World, né? Vamos ganhar conhecimento aí e destravar até alguns preconceitos que a gente tem em relação a alguns destinos, e um deles, sem dúvida, que está no topo da lista desses preconceitos é Cuba. Porque muito se fala de Cuba e muita coisa errada também se fala de Cuba, né? Então vamos seguir. Aí está o Obama dançando, eu vou falar bastante dessa relação de Cuba e Estados Unidos, que realmente essa dança Cuba e Estados Unidos marca Cuba, e muitas coisas que hoje acontecem em Cuba é devido a essa relação, é muito forte mesmo a relação entre os dois países, né? Antes, só rapidamente quem é a Du, né? Enfim, eu sou a Carol, e... Só um momentinho, peraí. Você não compartilhou a tela, Carol. Tá, espera só um pouquinho. Vamos voltar. Vamos voltar aqui, a gente já... Deixa eu deixar ela maior. Share screen de novo. Estou dando o screen. Bom, eu vou dar o signature treinamento, então, porque eu estava compartilhando. Agora vocês estão vendo? Algum probleminha do Zoom mesmo hoje, hein? Mas vamos lá. Fabiana, acho que deu uma caidinha. Angélica, vou continuar, Tá tá? dando para ver sua tela agora, tá? Pode continuar. Ótimo, perfeito. Então, vamos lá. Então, a Du é uma empresa de representação, e eu tenho um cliente lá, um DMC, que é a Signature CT Trabalho, e por isso que eu estou dando esse treinamento. Tudo certo com a próxima tela, né, Angélica? Porque Cuba? Sim, tudo certo. Pode Perfeito. continuar. Então, agora está rolando o compartilhamento. Então, vou ler essa frase que eu coloquei. Porque Cuba? Engana-se quem apressadamente julga Cuba. Entender Cuba não é tarefa fácil. Essa ilha é forte e carregada de contradições. Ela vibra e esbanja a cultura ritmiada. Visitá-la é vislumbrar outra realidade e assistir a outras formas de felicidades mais conectadas com a simplicidade. Obviamente, quando a gente vai a Cuba, a gente vê que o povo está sempre sorridente, é muito aberto, e às vezes choca um pouco, porque eles vivem de uma maneira muito mais simples do que a nossa, né? E por isso mesmo a gente não pode julgar. Tudo que aconteceu na Revolução, até o artigo desse mês lá no blog da Du, depois, de novo, quem for lá no QR Code tem acesso a esse blog, mas está dentro do site também da Du, é sobre os 30 anos da Revolução, né? Então, desde 1959 até a queda do Muro de Berlim, tudo que aconteceu na ilha. Então, o charme de Cuba é muito que ela parece sempre parada no tempo, né? Só que, na verdade, ela não é tão parada assim. Esses 30 anos, desde 59 até 89, muita coisa aconteceu na ilha de Cuba, né? Então, Cuba é segura, alegre, radiante, sem sombra de dúvida. Cuba é, junto com o Canadá, o país mais seguro das Américas, tá? Então, ela tem índices de desenvolvimento humano super, super altos. E, por exemplo, morrem 4 recém-nascidos a cada 1.000 nascimentos. Esse é o mesmo índice que a Dinamarca tem, né? Além disso, claro, eles têm o sistema de saúde universal, o sistema de educação universal 100% gratuito, que foi um dos principais logros da Revolução Cubana.
Então, às vezes a gente vê, nossa, mas não tem nada no mercado do cubano, mas eles têm um bono, né, uma cartela de alimentação, que eles têm uma cota de alimentação 100% gratuita também. E, claro, quase todos os cubanos ainda trabalham para o governo. A média de salário do cubano realmente é bem baixa, se a gente for pensar no padrão ocidental, que não tem nada disso gratuito, né? É uma média de $30 mês. Então, claro, quem trabalha com turismo é privilegiado, eles vivem muito de gorjeta, é muito importante, né, para Cuba essa questão da gorjeta. Então, em Cuba, você pode viver realmente experiências bem autênticas. E é um lugar rico artisticamente, porque realmente essa parte cultural, a parte de educação, é levada muito a sério lá. Então, o cubano, diferente de repente de outros países da Europa, o cubano vai saber onde está o Brasil, o que é o Brasil, vai saber a cultura brasileira, do que se trata, né? Eles filosoficamente eles estudam mais, eles realmente leem bastante e tem um índice de alfabetismo praticamente zero, né? 98% das pessoas sabem ler e escrever também. Se você tem um filho em Cuba, por exemplo, é obrigado a ele terminar o segundo grau. Ir à faculdade ou ir a um curso técnico, que daí você tem tecnólogo e universidade lá, que tudo é gratuito, aí tudo bem, não é obrigado, mas realmente segundo grau é obrigatório. E a Havana, no ano passado, cumpriu 500 anos. Dia 16 de novembro do ano passado, a Havana cumpriu 500 anos. Essa foto que vocês estão vendo aí é do Capitólio internamente. O Capitólio foi sede do governo antes da Revolução Cubana, tá? Ele é uma réplica da Casa Blanca, né? E aí ele foi reaberto, inclusive, em função desse aniversário da cidade. Então, injetou-se muito dinheiro por causa dos 500 anos de Havana, e a ilha realmente, principalmente Havana, né, ficou exuberante, realmente as fachadas dos edifícios foram restauradas, então é muito bacana tudo que aconteceu. E eu que fui já a Cuba em anos seguidos, né, 4 vezes, eu vi realmente de um ano para o outro, 2018 para 2019, uma grande mudança em Habana Vieja, que é a parte histórica da cidade. E quando a gente pensa em organização de viagem, realmente Cuba é para todos, né? Cuba é para casais, é para amigos, a gente faz muita viagem com adolescentes também. Lembre-se que é um destino culturalmente rico, então realmente para quem quer fazer Cuba, essa parte cultural, é legal pensar em ir com crianças um pouquinho maiores para poder absorver tudo melhor. E realmente nós, né, o DMC que eu represento, ele agrega bastante quando a gente tem essas questões culturais, tá? Então, nós não vendemos 7 noites em Varadeiro, não é o perfil desse DMC, que é o DMC que tem origem suíça. A nossa ideia mas tem escritório lá, claro, a nossa ideia é sempre agregar valor culturalmente. E os pacotes, né, as vendas sob medida que a gente faz do mercado brasileiro, são todos com Havana. A gente nunca vendeu só Varadeiro. E, na verdade, às vezes a gente estende para outras cidades. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre os roteiros na sequência. Aí, só rapidamente do DMC, né, que vocês, obviamente, vão fazer a compra com a CT e com o Signature, mas alguns highlights, que é uma empresa que já tem 20 anos, vai na ILTM Cannes, vem na ILTM Latinoamérica, costumava vir, né? Agora vamos ver como vai ficar. Já veio na WTM também, nossa, então é um DMC super qualificado. Agora vamos explicar um pouquinho a Revolução e essa relação com os Estados Unidos, porque é importante, além de, claro, enriquecer vocês do ponto de vista histórico, esses 10 minutinhos que eu vou falar um pouquinho sobre a Revolução, a ideia é que vocês também melhorem o processo de venda, né, no geral. Então, aqui é uma frase do Che Guevara, né? Não se vive celebrando as vitórias, mas sim superando as derrotas. Que eu coloquei essa frase porque eu acho que tem tudo a ver com o momento atual que a gente está passando, né? De dificuldades, enfim. E tem tudo a ver com a frase de um revolucionário. Então, vou explicar um pouquinho a relação Estados Unidos-Cuba agora, porque essa relação, sem dúvida, define a ilha, tá? Então, não sei se vocês sabem, Cuba foi colônia dos Estados Unidos durante um breve momento, após se tornar independente da Espanha. Foi uma guerra bem dura, né? Obviamente. A gente sabe que os espanhóis aqui nas Américas foram bem cruéis, até muito mais do que os portugueses, quando a gente fala de colonização. E eu sou espanhola de nacionalidade também, tenho dupla nacionalidade, minha mãe é espanhola, mas eu falo isso porque é a realidade. E
E aí os Estados Unidos ajudou Cuba, armou Cuba, né, ajudou nesse processo de dependência, porque, claro, eles queriam ter ali poder sobre a ilha. Então, durante uns anos, realmente, os Estados Unidos foi dono da ilha, uns 3, 4 anos após a colonização, depois eles largaram, até colocar a base de Guantánamo lá, isso tudo é herança desse momento, né? E aí foi colocado naquele contexto de Guerra Fria, né? Foi colocado no poder um ditador de extrema direita, apoiado pelos Estados Unidos, que é o Fulgêncio Batista. Então ele estava no poder, e o que era Cuba naquele momento? Era realmente o quintal dos Estados Unidos. Cuba está a 100 quilômetros de Miami, é muito próximo, né? Dizem, não é verdade, mas dizem que quando não tem nuvem nenhuma, você consegue ver de Havana a Miami. Não é verdade, mas existe essa lenda, porque realmente é muito próximo, né? Então, o Fulgêncio, ele era esse ditador, e Cuba era um grande, como o Brasil, né? Latifúndios, concentração de renda. Não, os cubanos não tinham realmente nenhum direito trabalhista, zero, não estudavam, não sabiam ler, não sabiam escrever. E Havana era o que é Las Vegas, né? Não sei se vocês sabem, Las Vegas foi criado depois da Revolução Cubana. Os americanos não podiam ir lá. E que tipo de americano principalmente ia para Cuba? Os mafiosos italo-americanos. Então, se vocês pegam o filme como O Poderoso Chefão, aparece cena dos mafiosos em Havana, tá? É bem proeminente, porque isso é uma história real. Então, por exemplo, um hotel que chama Hotel Nacional, que não tem bandeira internacional, ou seja, um hotel 100% do governo cubano, era o QG da máfia nesses anos de 1940, tá? E então ia tudo bem para os americanos, muita prostituição, isso ainda existe em Cuba, é uma maneira de ganhar um dinheiro extra, né, para consumir, porque os jovens principalmente têm afã de consumo, né, aquela chaminha do capitalismo invade, não tem jeito, hoje todo mundo tem internet, lá também. É claro que tem algumas restrições, mas eles têm acesso a praticamente tudo, enfim. Mas nesse momento era mais forte ainda, né? Prostituição, drogas, os mafiosos, enfim, concentração de renda, muita empresa americana também em Cuba. Então a Hershey's, né, o chocolate Hershey's, tinha uma fábrica lá. E aí o Fulgêncio, ele expulsa o Fidel, que já era um revolucionário, claro, de uma classe mais nobre dentro de Cuba, né? Um cubano com mais privilégios, mas ele já tinha esses ideais comunistas. E aí ele foi expulso, ele foge para o México, e lá ele conhece o Che Guevara, que era médico, né? Como vocês sabem, estava lá no México, e eles se conhecem na casa de uma amiga em comum, e eles retornam para Cuba, e junto com os Cienfuegos, é uma tríade os revolucionários, é o Fidel Castro, o Che Guevara e os Cienfuegos, o Camilo Cienfuegos. Eles, através de rádios piratas, entram pelo leste, pela Serra Maestra, que vocês já devem ter ouvido falar, e chegam em Santa Clara. Em Santa Clara, que é a cidade mais revolucionária da ilha, que lá está o mausoléu e o memorial em homenagem ao Che Guevara, então lá estão os restos mortais, as cinzas do Che, dá-se a batalha final contra o Fulgêncio Batista. O Che Guevara, junto com seus homens, ele descarrilha um trem que estava levando armas e alimentos para o exército do Fulgêncio, e o Fulgêncio foge, literalmente. Vai para os Estados Unidos e dá-se o triunfo da Revolução. Gente, esse é o termo que eles utilizam em Cuba, tá? Os guias que a gente contrata, né, o meu cliente é Caribbean Tours, vai fazer a contratação com os pacotes que vocês vão comprar com a CT e com a Signature, eles têm guias que falam português, mas são guias das estatais cubanas. A gente tem que subcontratar, né? Porque, claro, com a Revolução, vocês sabem, instala-se um regime comunista na ilha de Cuba. Só que o que acontece logo imediatamente após a Revolução? O governo americano estabelece o que nós conhecemos como embargo. O embargo Cuba não pode ter negócio com nenhuma empresa americana ou comprar nada que tenha 10% ou mais de componentes norte-americanos dentro de um produto, tá? Então, por exemplo, peça de avião Cuba não pode comprar, isso é importante, guarda isso que eu estou falando, peça de avião Cuba não pode comprar, porque nenhuma peça de avião praticamente, né, mais complexa, enfim, tem menos do que 10% de coisas americanas ali. Né? Se a gente sabe, os americanos têm indústrias muito poderosas, né? Principalmente do aço. Isso impacta até na arquitetura de Cuba, muitas vezes, porque com a Revolução, o aço acabou, não foi para ele. Então, eles tiveram que fazer muitas construções só com tijolos, né? Que conseguiam produzir lá.
E o que acontece, então, com o embargo, com toda essa questão que Cuba para de receber... E Cuba é uma ilha, como vocês sabem, então tem toda essa dificuldade. A União Soviética aporta, né? Aporta e começa a mandar suplemento. Então, a Revolução Cubana foi obrigada a se aliar à União Soviética, porque era isso ou fome, né? E acabou a Revolução ali de um momento para o outro, se não fosse a União Soviética. Então, o que Cuba produz até hoje? Tabaco e açúcar, acabou, né? Não tem petróleo, não tem nenhum mineral que renda aí muito dinheiro. Então, a União Soviética mandava petróleo e recebia tabaco e açúcar. Então, era um acordo excelente para a ilha, né? E era mais por uma questão ideológica mesmo que a União Soviética continuou a fazer isso, tá? Então, o que acontece quando quebra a União Soviética em 89? A gente sabe que cai o Muro de Berlim, por isso que lá eu recomendo vocês lerem um artigo que eu explico em mais detalhes, mas da noite para o dia termina esse aporte, né? Que era praticamente doação, se a gente for pensar o que vale o petróleo, um barril de petróleo, o que vale um barril de açúcar, né? Nem manufaturado, uma coisa muito simples, sem agregar valor nenhum. Então, a Cuba, nesses 30 anos, ou seja, de 59, né, quando teve o início do embargo foi difícil, mas enfim, de 62, 64 até 89, viviam super bem. Os cubanos, eles tinham alimentação, eles tinham petróleo, tinham também uma cota de petróleo gratuito, ou quase gratuito, todo mundo trabalhava para o governo, então eles tinham o mínimo ali para sobreviver, todo mundo tinha sua casa. Então, o pessoal via super bem. Só que em 89 quebra a União Soviética e vem uma fome, vem uma miséria da noite para o dia. Aí o Fidel faz um discurso e fala, vamos abrir Cuba, mas não de qualquer forma. Então, ele abre Cuba principalmente para o turismo e ele autoriza os primeiros negócios privados e particulares a funcionar, tá? Então, o turismo é muito importante para a ilha. Então, aí começam a chegar, obviamente, as cadeias hoteleiras europeias. E, por exemplo, quando você vê um Iberstar, um Meliá, um Accor na ilha, sempre, claro, o prédio é do governo e eles dividem o lucro, tá bom? Então, é preciso dar esse pano de fundo para vocês entenderem a revolução e como isso afeta a organização do turismo, tá bom? Então, são 10 minutinhos necessários. Espero que vocês tenham gostado. Aí eu vou explicar agora as principais rotas, tá? Que a gente costuma fazer em Cuba e depois eu vou falar de alguns negócios particulares, por isso é importante esse pano de fundo também, para vocês entenderem, e dos hotéis também, né? Mais para o final da apresentação. Então, a gente faz viagens, às vezes, que o cliente fica só em Havana, tá? Ele fica 4 noites em Havana. Para mim, que já fui algumas vezes, eu acho que Havana é sim para no mínimo 4 noites. Claro que quando o cliente quer dar uma economizadinha, não tem muito tempo, tal, o mínimo que a gente vai trabalhar é 3 noites, tá? Mas Havana tem museus excelentes, tem Museu de Arte Cubana, tem o Museu da Revolução, tem Museu de História, tem vários e vários museus, todos gratuitos, o próprio Capitólio é gratuito também. E é legal o cliente sair daquelas ruas mais turísticas, mais arrumadinhas, porque é isso, uma grande maquiagem, né? Havana é a cidade mais turística de Cuba, sem sombra de dúvida. Então, se você fica na rua principal, realmente era mais arrumadinho. O legal é se perder pelas ruas não turísticas, para você ver que realmente a cubana, a senhora, vai estar fumando o charuto dela na porta de casa, não querendo foto, não querendo uma gorjeta, vai estar ali porque essa é a cultura dela. O senhor vai estar vendendo 3 bananas, vai estar ali porque essa é a cultura deles. Então, é bacana ter esse tempo livre, tá? Mas 3 noites é o mínimo. E a gente faz passeios culturais muito interessantes, já a gente vai falar sobre eles. Então, tem gente que vai só para Havana e volta para o Brasil, tá? A gente esse foco do treinamento, claro, é mercado de alto padrão. Então, as praias de Cuba realmente não têm hotelarias de alto padrão ainda hoje, tá? Então, às vezes o cliente quer muito focado em hotelaria de alto padrão, por isso prefere só Havana, porque aí sim a gente tem boas opções de hotéis e casas particulares de luxo. Mas um roteiro que a gente também vende bastante é o seguinte: Havana, 3, 4 noites, sai no quarto, né? No terceiro, no quarto ou no quinto dia, enfim, vem para Cienfuegos, aqui no ponto 3. Cienfuegos é uma cidade portuária, então tem saída para o mar e é o mar caribenho. Ó, aqui o norte da ilha, gente, né? Cuba é a maior ilha do Caribe, né? O norte da ilha é Atlântico e o sul da ilha aqui é mar caribenho. Então, aqui é uma cidade portuária que foi colonizada pelos franceses em um determinado momento, teve uma ocupação francesa lá. Então,
ela é Unesco, então injeta-se grana aí, e o casario histórico é bem preservado, é bem bonitinha a cidade. Então, aqui a gente geralmente não põe o cliente para dormir porque não tem hotel de alto padrão, tá? Aqui o máximo a gente tem 4 estrelas muito, muito simples. Então a gente geralmente põe um almoço em Cienfuegos e um passeiozinho com guia, tudo com guia, né? E aí vem para Trinidad, motorista e guia. Vem para Trinidad e fica de 2 a 3 noites, tá? Trinidad, aí sim a gente tem um bom hotel, que é o Iberostar, que é um bom 4 estrelas, 4 plus, assim, na minha opinião, bem no coração da cidade, um hotel boutique de 40 quartos. Eu vou falar um pouquinho mais desse hotel aqui, porque nesse treinamento ele não vai aparecer mais, tá? Mas é o melhor hotel de Trinidad. Eu não coloquei ele porque ele não é luxo. E esse treinamento, tudo o resto que vai aparecer de hotel e casas são de luxo, tá? Mas ele é o hotel que a gente trabalha para cliente top, porque é o único hotel que tem, enfim, bom, que dá para trabalhar, e o hotel é muito bom mesmo. Eles conseguem muita coisa no café da manhã. Vocês veem, o embargo. O embargo também pune empresas que fazem negócio com Cuba, né? Agora, com essa questão do Irã, a gente está vendo mais esse tipo de coisa, está ficando um pouquinho mais claro esse tipo de coisa que os Estados Unidos fazem, né? Então, ele pune barcos, por exemplo, que param, que aportam em Cuba, não podem aportar em Miami por vários e vários meses, por exemplo. E Miami é o porto mais forte dessa região, por questões óbvias, né? Então, hoje, quem manda muita coisa para Cuba é o Canadá, tá, gente? O Canadá, ele não liga muito para essa questão do embargo, e ele manda bastante coisas para Cuba. O Brasil, infelizmente, parou de mandar frango, que a gente exportava muito. Então, às vezes, os hotéis é um grande desafio conseguir coisas boas. E o Iberostar Trinidad tem uma boa máfia por trás, porque ele tem muito conteúdo, muito item no café da manhã, mais do que os hotéis de luxo de Havana, tá? Eu acho que é porque é um hotel que está há muito tempo também, então ele já tem os esquemas ali. Então, o cliente fica de 2 ou 3 noites aqui, visita Engenho de Açúcar, porque Trinidad era a grande centro de produção de açúcar. Então, aqui tinha aqueles grandes latifúndios, engenhos, escravocratas. Cuba libera os escravos 2 anos antes que o Brasil somente. Foi um dos últimos países a libertar os escravos em 1886, tá? Então, ele visita esses engenhos. Trinidad é uma graça, ela é toda de paralelepípedo, é uma cidade que é bem estilo colonial espanhol, bem diferente de Cienfuegos. É engraçado porque são 2 cidades contemporâneas, mas bem diferentes, o casario. É bem conectada à arte, muita música também. Então, é muito gostoso, porque Trinidad é mais autêntico. Conforme o cliente vai se aproximando do leste, né? Vamos identificar o leste aqui para quem não sabe, né? Essa direção é a região leste, e aqui é o oeste. Enfim, quanto mais ao leste ele vai, mais de encontro à revolução ele vai. E mais autêntica fica a viagem dele, tá? Então, Havana, Cienfuegos, almoço, Trinidad, 2 a 3 noites. E aí eles vêm para Santa Clara, onde eu já falei de Santa Clara, que tem o Memorial do Che, né? Os restos mortais deles estão lá, tem um museu também. Santa Clara, geralmente não indicamos dormir, porque, de novo, não tem hotel de alto padrão, é uma cidade mais para mochileiro. Então, a gente só faz realmente a parada em Santa Clara e fechamos com o Varadeiro. O Varadeiro está aqui em Matanças, tá? E aí, de novo, não tem nada acima de 4 estrelas. E aí o cliente volta para Havana. Então, é esse circuitinho. Companhia aérea, geralmente a Copa Airlines, que a gente vai recomendar para os clientes. Sem dúvida, é o melhor hub. A Copa não voa só para o aeroporto de Havana. Claro, isso tudo antes da pandemia. Agora, depois, vamos ver como vão ficar os voos. Mas antes da pandemia, a Copa voava também, ou seja, voos desde o Panamá para Havana e para o aeroporto de Santa Clara e para o aeroporto de Holguín, aqui. Então, 3 voos para os aeroportos internacionais. Gente, Cuba tem 11 aeroportos, tá? Mas essa rota que eu falei para vocês, que se vocês forem perceber, faz um triângulo aqui na ilha, né? Cobre bem, ou seja, pega história. É um roteiro de 7, 9 dias, depende da quantidade de tempo que o cliente for ter. E ele faz tudo de carro com motorista privado e guia, tá? Claro, o guia não vai para Varadeiro, não tem o porquê, mas ele segue para, né, vai embora, deixa o cliente notar de Varadeiro e vai embora, porque em Varadeiro não precisa. Gente, claro, se vocês tiverem algum cliente que adora história, adora revolução, tem mais tempo, dá para a gente fazer o cliente entrando, por exemplo, por esse aeroporto de Holguín de novo com a Copa Airlines. Aí não é diário o voo, tá? Mas quando essa situação se assentar, vocês olhem aí no GDS de vocês, peçam para CT, enfim, para eles conseguirem tipo, enquadrar.
E aí a gente faz um roteiro que o cliente vai saltando de carro nas principais cidades e fecha com a Havana, tá bom? Então ele fica no máximo 3 horas no carro com ar-condicionado, bastante conforto. O governo cubano, esses carros, esses guias, é tudo o governo, tá? Eles não permitem empresas particulares de cubanos fazerem esse tipo de serviço ainda. E carro é muito caro. Eu tenho um C3 super básico, que custa, sei lá, o novo deve estar uns 40 mil reais, né? No máximo aqui, no Brasil. Lá, esse mesmo carro custa uns 100 mil dólares, devido ao embargo, toda essa questão que a gente falou. Então, obviamente, quem tem grana para comprar é só o governo. Então, o governo tem bons carros, tem bons ônibus também, tá? Mas e se o cliente quiser alugar carro, também é viável de ser feito. São 2 empresas de locação de carro e as 2 empresas são do governo. E, claro, não tem um rango muito grande de tipos de carro. Para fechar essa questão dos roteiros, tem essa região aqui também a oeste, que chama Pinar del Rio, e a cidade principal é Vinales. Essa aqui é o cinturão verde de Cuba. Aqui se produz o melhor tabaco do mundo. Então, se o teu cliente for um charuteiro, curtir charuto, é legal sim dormir aqui nessa região de Vinales, Pinar del Rio. A única coisa aqui, de novo, não tem hotelaria de alto padrão, tá? Mas aí tem boas casas particulares, que já vou falar desses produtos, que dá para a gente trabalhar, tá bom? Esse aqui é o roteiro, a gente tem diversos modelos de roteiro, o pessoal da CT Operadora tem também. E esse roteiro principal que eu me citei, Havana, Parada de Cienfuegos para o almoço, Trinidad, fechando com o Varadeiro, a gente tem ele com os hotéis Iberostar para ficar um preço bom, e a CT já tem esses valores, tá? Com diversos passeios privados incluídos. Gente, o principal quando vocês forem vender Cuba é vocês perguntarem para o seu cliente por que o senhor, a senhora quer ir para Cuba. É muito importante vocês passarem para a CT, para a Signature, esse tipo de feedback, tá bom? Porque às vezes o cliente quer ir para xingar os comunistas, para falar que ele tinha razão. Às vezes o cliente quer ir porque ele gosta de arte. Às vezes o cliente quer ir porque ele curte música. Às vezes ele quer ir porque ele quer entender o que é, o que não é. Bom, quando você vai para Cuba, independente da sua posição antes de ir para Cuba, a tendência é que você volte com as mesmas dúvidas que você foi, tá? Ai, será que a revolução foi boa? Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né, gente? Então, isso é o que fica de quando geralmente as pessoas vão para Cuba. Você vai voltar com os mesmos questionamentos, provavelmente, que você foi. Mas vale super a pena, obviamente. Então, perguntem, porque o meu cliente, ele consegue passar para o pessoal da CT, da Signature, os melhores passeios para o teu cliente. A gente consegue fazer coisas sensacionais em Cuba, justamente porque o povo cubano teve que ser muito resiliente, teve que ser muito criativo para superar todas as dificuldades que a gente abordou, né? Nesse início histórico aí. E agora, gente, Cuba está passando por muitos, muitos problemas. O embargo está muito forte. Vocês viram que tinha o Obama, né? No início da apresentação, não sei se todo mundo viu, mas o embargo, quando o Obama ele foi presidente, né? Vocês sabem que ele sai da presidência em 2016, foi muito bom para Cuba. Foram muitos americanos para Cuba também. E foi muito importante porque começaram a subir vários hotéis, porque naquele momento o embargo praticamente caiu. Não caiu porque a gente sabe que é muito forte as forças conservadoras nos Estados Unidos também, né? Mas o embargo praticamente caiu. Então, o que aconteceu? O Obama foi para Cuba, ele visitou Cuba, né? Com uma ajudinha do Papa, inclusive. O Papa Francisco, ele ajudou, fez uma intervenção, porque os Estados Unidos, naquele momento, tinha 3 pessoas espiãs presas. Tá? Há 15 anos, esses caras estavam lá, e então existia esse ponto aí de conflito muito grande. O Obama queria liberar. Então, o Papa Francisco falou com os 2 presidentes, na época era o Raul Castro, e o Obama, e fez uma intermediação. O Obama soltou esses 3 presos, e o Obama foi para Cuba, foi uma das últimas viagens que o Obama fez, tá? Na presidência. Mas com o Trump, aí qual que era o objetivo? Qual que era, na verdade, de todos nós, né? Que os democratas continuassem no poder, porque o Obama foi um bom governo, pelo menos era isso que todo mundo pensou. Mas, infelizmente, ganham os republicanos. Isso para Cuba é muito ruim. O Trump é péssimo, é péssimo. Então, assim, ele toda semana, agora da pandemia, ele meio que deu uma esquecida de Cuba, mas antes da pandemia, toda semana ele mudava a regra de voo, porque a American Airlines, a Delta United voam para Cuba, tá, gente? Mas o americano, ele passa por restrição. Então,
No período do Obama, começou-se a subir muitos hotéis, porque tinha essa expectativa que ia começar, já começou a chegar bastante americano com o Obama, tinha a expectativa que isso ia ser um fluxo constante, né? Que ia vir muito, muito americano. Então, hoje a gente tem hotéis de luxo que foram construídos na época do Obama, que muitos têm muita disponibilidade, porque os americanos não chegaram. Hoje eles passam por muita restrição, o governo americano não deixa, por exemplo, eles se hospedarem em hotel, essa é a regra. Claro que dá para burlar. E aí surgem esses produtos que estão na tela agora para vocês, as casas particulares. Essas casas particulares, elas vieram para atender os americanos né, com grana, que não podem ficar nos hotéis de acordo com o governo americano, que o pessoal faz muita confusão com isso. Os cubanos, gente, o governo cubano está encantado a receber os americanos. O povo cubano e o povo americano não tem nada contra eles, é sempre os políticos, né? Então, as casas particulares é um produto de altíssimo padrão, tem tudo a ver com Cuba. Todas as casas, claro, cada uma tem um estilo, mas vocês têm que encarar essas casas, que vão passar aqui para vocês agora, como para quem quem tem personalidade, quem não quer um hotel como qualquer outro, que poderia ficar em qualquer outro lugar, e quem busca serviços de alto padrão e personalizados. Essas casas, algumas são administradas por cubanos com dinheiro, que tem o privilégio de poder sair mais fácil da ilha, tem mais grana, às vezes casados com os europeus, ou europeus também, que são donos de algumas casas, tá bom? Então, essas casas, é aquilo que eu falei que o Fidel, na década de 90, quebrou a União Soviética, ele falou, vamos abrir um pouco o comunismo, então vamos permitir alguns negócios particulares. Esse é um dos negócios particulares permitidos. Que as pessoas recebam turistas em suas casas. Gente, as casas que nós vamos mostrar agora para vocês, não é de cubano morando dentro para você compartilhar com a família, não é isso. Essas casas todas, vocês têm que pensar como hotéis boutiques, tá bom? De alto padrão. Nesse sentido, todas vão ter o seu toalete privado, todos vão ter café da manhã, todos vão ter serviços, tá bom? Então, aí, alguns exemplos. A Casa Quizás está no bairro de Nuevo Vedado, é onde está o escritório do meu cliente também, tá? Que é o bairro de alto padrão de Cuba. Aí moram as pessoas com mais grana e tem casas lindíssimas, arte déco, neoclássico, cada uma com estilo. Então, esse é um exemplo de casa, todas de novo, repito, com seu toalete, com seu café da manhã, com seu serviço de quarto, também opção de comer à noite, se o cliente quiser. Nuevo Vedado, gente, está perto da Praça da Revolução, aquela que tem uma cara do Che, bem grande, é uma das maiores praças do mundo, tá? Praça da Revolução. No meio dela tem também uma estátua em homenagem ao José Martí, que foi o mártir contra o embate contra os espanhóis, ele acabou assassinado numa batalha, tá? E lá os revolucionários cubanos que dizem que eles falavam que foram inspirados, inclusive, no José Martí para conseguir a revolução, expulsar os americanos, os estrangeiros e instalar o comunismo, tá? Aqui mais algumas opções de hotel. É claro, são casas muito pequenininhas, como vocês podem ver. Olha, 6 quartos, 5 quartos, 4 quartos, às vezes 2 quartos, às vezes 11 quartos. Então, se o teu cliente tem interesse em ficar nessas casas, que eu acho que é um produto excepcional e muito mais barato do que os hotéis de luxo, tá? A gente checa o que tem de disponibilidade primeiro e fala para vocês e passa, inclusive, foto dos quartos, tá bom? A gente manda para a CT mandar para vocês. A Casa Buena Vista eu visitei em Cienfuegos, então, por exemplo, se o cliente quiser parar em Cienfuegos ou tiver disponibilidade, é super válido. Aí a gente prefere colocar nessa casa do que nos hotéis disponíveis, que são bem mais simples. Então, ela é todo estilo colonial, um casal, é uma cubana casada com um espanhol. E eles mesclam muito elemento de arte. As casas particulares, geralmente, elas vão para aquele período de glória dos ricos, em Cuba, que foi antes da Revolução. Então, tem muitas coisas dos anos 50 e 40 nas casas, né? Enfim. E também muitas coisas da Europa, porque tem muito europeu dono delas, né? El Candil também, que é uma mansão, olha, dos anos 1920, no bairro clássico também de Novo Vedado, lá em Havana. Tem algumas opções para vocês verem, né? Eu amo também aquela reserva Novo Vedado. Aqui são arquitetos, são 4 arquitetos, que cada um fez um quarto, enfim, uma decoração. Então, cada quarto é totalmente diferente do outro. É uma casa lindíssima. De frente, ela parece muito aqueles filmes da época da escravidão, sabe? Dos Estados Unidos, tem aqueles pilares, aquelas casonas assim, brancas, aquele corredorzão, que é esse daí que vocês estão vendo. Então,
é muito, muito legal, tá? Depois eu vou responder as perguntas no final, tá bom, gente? Só para não cortar o raciocínio, mas eu leio todas, aí o pessoal da CT me ajuda também, eu respondo. A Casa Delírio em Trinidad. A Trinidad, já lembra que eu falei? Engenhos de açúcar, né? Mais rural, que o cliente geralmente dorme de 2 a 3 noites. Uma boa, então elas são mais rústicas, elas puxam um pouquinho mais com essa questão. Uma casa também bem pequena, mas é um nível... Casa não dá pra gente pôr estrela, né? Porque não é hotel, mas aí, pelo budget e pelo valor das casas, vocês depois, quando a gente mandar a cotação, fica mais claro para vocês. Olha essa casa que linda, olho. Vocês veem que estão todas em novo vedado, né? Vai ter uma que não está em novo vedado, tá? Em Havana. Um Carol, só artista, aproveitando que a gente está no assunto das claro, casas, a limpeza está inclusa ou... tudo incluso. Gente, é um hotel boutique, vocês não se preocupem com isso. Vai ter gente lá contratada por esse hotel boutique, casa particular, e vão fazer tudo. E também o teu cliente não precisa comprar a casa inteira. Ele pode pegar só o quarto, com o seu toalete, com o seu café da manhã. É um hotel boutique, não é obrigado a reservar tudo, tá? Ele pode, você vê que tem casa maior, de 11 quartos, 8 quartos, ele pode dividir, a ideia é essa, que ele divida com outros hóspedes. São todos hóspedes, claro, que buscam esse tipo de acomodação. Então, não confunda com o Airbnb, nada disso. É um hotel boutique, tá bom? A Óleo, esse cara aqui da foto, ele gosta de fazer autorretrato, meu Frida Kahlo, ele é um artista bem famoso em Havana, tá? Então, aí mais imagens da Óleo, eu adoro essa casa, olha. La Casona, a melhor casa de Trinidad. Então, tá vendo? Tem 8 quartos, o cliente não precisa alugar a casa inteira, né? A gente já vendeu essa La Casona para uma individual, uma senhora que foi sozinha. E ela escolheu, hein? Ela procurou antes, e ela pediu por essa casa pra gente. Malecol 663, também, Malecon, gente, Avenida Beira-Mar, né? Você já deve ter ouvido falar muito disso. E aí também temos uma casa particular. Então, essa não está em Noivo Vedado, está em Malecon. Olha só, o Passeio 206, para quem gosta de marca, né, de selinho, nosso mercado adora um selinho de luxo. Olha lá, Small Luxury Hotels of the World, essa casa, tá? Para ficar bem claro para vocês que são hotéis boutiques em forma de casa, tá bom? Então, falem, apresentem essas opções para o cliente de vocês, porque daí você sai da mão do governo também. O nível de atendimento vai ficar melhor, né? De personalização vai ficar melhor. Uma última casa que eu gosto muito é essa Loma del Ángel, que só tem 2 quartos, gente, está em Habana Berra. Então, essa aqui sim é mais legal para a família fechar, né? A casa, uma família com filhos, super interessante. E essa está em Habana Berra. Não é ruim você ficar em Noivo Vedado, gente. Noivo Vedado é um bairro rico, dos ricos. Lembra que eu falei disso? Então, um bairro que tem melhor acesso à iluminação, principalmente nesse momento que Cuba passa por alguns cortes de energia, tá? Os hotéis não sentem isso, claro, porque os hotéis o governo deixa funcionar direitinho. Obviamente, agora está fechada a ilha, né? Vocês sabem, não está nada funcionando. Não tem previsão ainda de abertura. E não sei se vocês acompanharam, está bem controlada a questão do Covid em Cuba também. Os médicos, preventivamente, aqueles médicos de família, né, eles iam na casa dos cubanos, mesmo pessoas não doentes, perguntar como eles estavam, medir a temperatura. E realmente começou-se o lockdown, ou seja, as pessoas não saíam na rua antes do governo decretar lockdown, tá bom? Claro, as pessoas trabalham para o governo, elas recebem o dinheiro sempre, isso ajuda, né? E a saúde de Cuba, tem 29 mil médicos cubanos espalhados pelo mundo prestando serviço. E não sei se vocês sabem, a principal fonte do PIB cubano é a exportação de serviços médicos. Não vai ser de açúcar, não vai ser de tabaco, vai ser os serviços médicos que eles investem, onde eles pegam aproximadamente 70% do salário, tá? Dos cubanos. Então, não é que eles ficam com $30, eles ganham mais, para investir, claro, em continuar com esse sistema comunista deles, de muitas coisas gratuitas também para a população, tá bom? Olha que produto legal esse que aparece na tela para vocês. É um barco, charter. Todo mundo fala, eu também acredito que os charters, nesse primeiro momento aí de respiro, quando a gente puder respirar o turismo, vai ser uma tendência, obviamente, para quem tem grana, né? Então, aqui você pode alugar um barco, aí cabem até 14 pessoas, é uma empresa estrangeira que tem esses barcos. E o que é o bacana? Você consegue ir para o Caribe, ele sai de Cienfuegos, aquela cidade francesa que eu falei que é portuária. Então, 2h30 de Havana, você chega em Cienfuegos, pega o seu barquinho e faz um passeio de 8 dias e chega no famoso Cayo Largo. Gente, voos internos em Cuba, a gente evita. Lembra que eu falei? Guardem que
peças de avião não podem entrar em Cuba, porque tem que ter menos de 10% de componentes norte-americanos? Pois é, não existe peça de avião complexa com menos de 10% de peças americanas. Logo, é um problema os aviões em Cuba, concordam? Tem muito cancelamento, muito atraso. Então, nós fazemos sempre tudo de carro por causa disso. Mas tem esses cais lindíssimos do Caribe, tão belos. E, claro, muito mochileiro se arrisca e vai de avião, mesmo cancelando, porque é outro perfil, não é o perfil de vocês. Então, a única maneira segura de chegar nesses cais, acessar esses cais remotos do Caribe é com esse barco, tá bom? E aí um valor já, para vocês terem uma ideia, que não é um absurdo o preço. Então, vocês podem fazer exatamente o roteiro que eu falei antes, com Havana, Cienfuegos, Trinidad, aí volta para Cienfuegos, pega o barco, por exemplo, e fecha volta para Havana e pega o voo, volta para o Brasil. Ou faz Havana só e o barco, por exemplo, também fica uma viagem bem bonita. Nós temos bikes elétricas também, tá? Agora vamos falar de algumas experiências, né? Carol, no caso do barco, é Pode falar. diferente das casas, você precisa fretar o barco inteiro. Também não precisa, não. É que eu acredito que brasileiro dividir um catamarã com gente que não conhece o brasileiro clássico de alto padrão, eu acho difícil ele topar. Mas pode também, tá? Tá bom. Pode também, não tem problema. Se uma família mais aberta, ainda mais agora com essa questão. Então, é um produto que eu acho que vira mais a gente incentivando o fretamento para famílias maiores, mas não é obrigado, tá? Não é obrigado. Aí, então, a gente tem as bikes elétricas, o pessoal aí está nas fotos. Essas bikes são nossas, não são terceirizadas, ficam lá no escritório da Caribbean Tours. Gente, sempre que tiver jovens, um roteiro, que não for terceirizado, apesar que bike elétrica não precisa ter nenhum preparo físico, qualquer um se move porque ela vai sozinha. Ela vai sozinha. O cliente recebe uma instrução lá no escritório da Caribbean Tours de como usar, é muito fácil, e se empolga e vai, com guia também da Caribbean, tá? Específico da bike, que é o Fernando, ele é um barato. Mas sempre que tem assim, não tem terceira idade, que a nossa terceira idade a gente sabe que é diferente da europeia, a gente sempre põe a bike, tá? A gente manda o produto com a bike, claro, se o cliente lê que não quer, a gente tira. Mas se vocês não falarem nada, a gente sempre coloca um day trip, umas horinhas aí de bike em Havana, vai pro Nacional, toma um coquetel lá em frente ao Malecon, tranquilo. Mas a gente tem passeios mais longos também. Olha, tem um day trip full day dentro de Havana que vai para a parte dos pescadores. Bem bacana, é um full day novo. Tem até um vídeo lá no site do meu cliente e também, se vocês tiverem interesse, eu mando para a CT, eles mandam para vocês, se algum cliente quiser saber. E tem um programa super longo também, de 13 dias e 12 noites. Então, é um produto muito legal, e-bike, dá aquele contraste com aquela coisa deteriorada que é Cuba, né? Quando você vê a Habana Vieja por cima, devido a todas as questões que eu já expliquei, parece que é uma bomba ontem, tá? E esse é o charme da cidade também, né? Você sentar e imaginar aquele lugar que já foi capital das Américas, já foi a cidade mais importante das Américas, num breve espaço de tempo, com aquela arquitetura tão diferente, como era aquilo antes dessa ruína, né? Que realmente não é. Hoje o governo capitalista comunista com todas essas restrições, a prioridade dele não é fachada de prédio, né? O que a gente faz também de atividade? Atividade com os artistas. Então, visita os ateliês dos artistas e jantares com eles também. Então, por exemplo, aqui a Galeria Úrsula, esse é o Ariane Úrsula, são vários artistas lá e eles preparam jantar, por exemplo. A gente faz muito esse programa, tá? Então, deliciosa comida caseira, mas de muito bom gosto. Gente, cardápio em Cuba não dá para adiantar. Obviamente, se o cliente tiver restrição alimentar, não come carne, não toma leite, a gente passa antes. Mas cardápio em Cuba é o que eles encontram de fresco no dia. E essa questão é um desafio. Então, mas é muito gostosa a comida que eles fazem, tem intervenções artísticas também. Esse aqui é o Eduardo Guerra, o artista do meio, e ele é um serigrafista muito famoso. Então, a gente vai na casa dele, que também é o ateliê de arte dele, e vê ele fazendo as obras. Então, essa cena artística de Cuba dá para fazer muita, muita coisa, tá? Então, se vocês não mandarem nenhuma predileção que o seu cliente tem, a gente já planeja, e for um cliente top, assim, a gente já planeja várias dessas atividades, já para ficar mesclado, né? Ficar um programa heterogêneo. Mas, de novo, se vocês passarem mais algo do perfil do cliente, a gente foca também, né? Ou não, meu cliente não curte arte, enfim, não curte música, não curte dança, a gente tira, né? Dá para você se mover de tuk-tuk, olha, tem um tuk-tuk que ele chama de coco táxi lá, é bem legal.
Temos moto Harley Davidson também, e as Harleys também. A gente tem elas no programa City-In. As Harleys não são nossas, é do filho do Che Guevara, tá? Ele é dono das Harleys, são motos novas. A mais velha é 2017, a gente tem ficha técnica das motos, tem várias datas de saída. E aí o cliente, aí Harley já é um perfil geralmente mais descompromissado, mais relaxado. Aí a tendência é que o cliente vá com outras pessoas mesmo. Ou, óbvio, se tiver um grupinho que vocês queiram montar, peçam pra gente, com antecedência a gente consegue montar também, tá? E aqui, se vocês forem ver, é mais o roteiro mesmo que eu falei no início. Outro programa que o pessoal gosta bastante é conversar com o Julio, que é esse gordinho aí da esquerda, que ele restaura carros antigos, ele é especialista em Chevrolet. O Julio, ele tem um negócio privado, ele parou de trabalhar para o governo e abriu um negócio privado na década de 90, um pouquinho depois, que começou a levar os turistas naqueles carros clássicos, e aí ele começou a investir na restauração de Chevrolet. Deu tão certo, ele conheceu o Obama, é bem legal a conversa com ele é um cara que fala super, faz umas piadas. Eu já fui 3 vezes lá, é sempre a mesma história que ele conta, mas é sempre muito legal o jeito que ele conta. Eu já sei de cor, mas mesmo assim não perde o encanto. A Havana Queens também é um programa bem bacana, geralmente para grupinhos, assim, de família ou de amigos, a gente coloca também. Tem o Tropicana, né, por exemplo, que é um lugar para você ver as mulheres dançando à noite, que é bem turístico. A gente não curte muito vendê-lo, a gente prefere vender esse tipo de programa, como a Havana Queens, que você vai até o lugar onde os artistas estão dançando, estão ensaiando, vê uma apresentação ali que eles armam com vocês, tá vendo, com roupas normais, assim, de nada de apresentação, né? Essa é uma foto que eu tirei, eu não, uma pessoa que foi no Fan Trip comigo em outubro. Então, bem despojado, e aí quem sentir vontade de dançar com eles, dança, tá? Cooking class, né? Também, obviamente, é possível de fazer, aula de como fazer mojito. Aqui mais algumas fotos do Fan Trip que a gente foi, tá aqui com o pessoal do Havana Queens. E aqui com o Raulito do Paladar Grados. Os paladares, gente, são restaurantes privados em Cuba, tá? A gente sempre trabalha com paladares, ou seja, restaurantes privados. Obviamente, a gente não vai colocar o cliente para comer no restaurante estatal, que às vezes a gente não sabe a validade daquela carne, a procedência. Então, a gente sempre vai trabalhar com os paladares que são restaurantes privados. Curiosidade, Regininha Duarte teve muito na moda recentemente, com questões políticas aqui no Brasil, bastante polêmicas. E Paladar, curiosamente, chama Paladar por causa da Regininha Duarte. Por quê? Ela fez uma novela, Vale Tudo, e ela tinha um restaurante que chamava Paladar, a Raquel, né, que era o personagem dela. E aí, essa novela ficou tão famosa em Cuba, inclusive ela visitou Cuba um pouco antes, inclusive, da novela, tem foto com o Fidel, se vocês procurarem lá na internet, vocês vão ver. Gostavam tanto dela, eles amam a Regina Duarte lá em Cuba, olha que barato. E aí, colocaram o nome de Paladar nos restaurantes privados, em homenagem à Regina Duarte e essa personagem. Então, aqui são alguns paladares para vocês. Nós aí estamos nessa foto à esquerda, na escadaria do Paladar Laguarida. É o paladar mais legal para jantar, sem sombra de dúvida. Não é a melhor comida, é boa a comida, é muito boa. Mas é muito bacana o lugar, principalmente. Ainda mais no cair do dia, assim, na entrada da noite. Porque são 2 halls de escada, a casa por fora destruidíssima, né? Mas por dentro vai se abrindo como um sonho. Olha aqui que linda essa foto interna, muita arte. E em cima tem no rooftop também um bar. Esse aqui é o Paladar Grados do Raul, que foi, na minha opinião, é o melhor paladar para se comer. A melhor comida é no Paladar do Raul, que é um chefe que estudou fora, é cubano, mas estudou fora. E também só compra ingredientes da zona, dos pequenos comerciantes. Então, o povo cubano tem muito esse espírito comunitário, né? Devido a tudo que eles passaram, eu acho que é algo que, inclusive, falta aqui no Brasil, mas lá você vê isso latente, eles não têm nada, mas eles dividem um pouco o que ele tem. Aqui uma outra foto, a gente está na galeria de arte. E esse aqui, gente, ó, o paladar aqui de cima, é o San Cristóbal, e o Obama foi, tem até um quadro do Obama lá. Então, todos os lugares que os Obamas foram, Laguarida, San Cristóbal, ficaram muito famosos, né? E também dá para a gente trabalhar com o San Cristóbal ou para o jantar ou para a noite. Só que esse aqui o cliente tem que pagar lá. Eles não aceitam trabalhar com bono, com voucher, que o meu cliente paga para eles. Então, o resto a gente consegue deixar pré-pago, exceto bebidas, né? Sempre uma bebida não alcoólica incluída no menu. Aqui o cliente tem que pagar. E vocês têm que, claro, acho que vocês sabem, cartão de crédito em Cuba só nos hotéis. Então, ele tem que levar cash. O cliente pode entrar em Cuba com dólar, pode entrar em Cuba com euro, pode entrar em Cuba com rublo, ou seja, qualquer moeda forte. E a troca vai ser sempre nos hotéis. Lembrem que tudo é governo, tudo em Cuba é governo, né? Tirando os negócios privados, esses que a gente está mostrando agora, tudo é governo. Então, o câmbio vai ser sempre igual.
Se teu cliente for com dólar, ele troca. Então, troca no hotel $20, $100, não tem taxa. Tipo, o câmbio é praticamente o mesmo em todos os lugares. E aí, então, ele tem que ir com cash para pagar esse restaurante, por exemplo, tá? A gente também tem tours regulares com guia falando espanhol, tá bom? Temos para 2021, ainda não saiu o calendário. E para não dizer que não falei das flores, vamos falar dos hotéis, tá? Que, claro, vai ter clientes que vão preferir ficar nos hotéis e, obviamente, a gente adora vender os hotéis porque são produtos bem caros, bem mais caros do que as casas particulares. Bom, o hotel mais caro ainda de Cuba é esse, o Gran Mansana Kempinski. Eu já tive a oportunidade de ficar 2 vezes nesse hotel, é lindo hotel, ele foi a primeira galeria comercial de Cuba, tá na Manzana, né, que Manzana em espanhol é um quarteirão, e ele está na principal mansana de Habana Vieja. Então, a localização é estupenda e, claro, é um hotel clássico, mas vendam o Gran Mansana Kempinski, a gente, assim, o cliente que vai para Cuba geralmente tem noção do que ele está indo ver e como é Cuba, tá? Mas também é trabalho de vocês, agentes, saberem, né? Não vendam o Gran Mansana Kempinski como Adlon, por favor, porque realmente o café da manhã, de repente, não vai ser como, vai ser, né? Por todas as questões que a gente explicou. Mas é um hotel excepcional, bem clássico, estilo bem clássico. Outro bom hotel, também novo. Tudo isso é reflexo do Obama, gente. Todos os hotéis, aquilo que eu expliquei. Começaram a subir os hotéis durante o governo Obama. Se tudo demora para se construir em qualquer lugar do mundo, você imagina em Cuba com essas restrições. Tudo demora muito mais. E agora os hotéis estão abrindo, né? Então, Packard, também a Banaberra está do lado do Kempinski, lindíssimo hotel também, um pouquinho mais moderno em suas linhas, e um pouquinho mais barato do que o Kempinski também. Também já fiquei aqui nesse hotel. E o pacotinho que a gente... O pacote não, né? Enfim, a FIT que a gente mandou para a CT é com esse hotel, com o Packard. A gente combinou os Iberostars para ficar um combo, né? Outra opção bem legal também, olha quanto hotel inaugurou, gente, que dó. Inaugurou em 2019, no final, o Palácio del Cueto. Todo estilo Gaudí por fora, assim, bem bacana, boutiquezinho. Probleminha de suplemento de água, a gente ainda não conseguiu vender o hotel. Vamos esperar passar esse tsunami que a gente está vivendo e ver como é que fica o hotel. Mas é uma opção mais barato também do que o Kempinski e que o próprio Iberostar. Gente, muito se falou do Kempinski Caio Guilhermo, né? Caios são ilhotas, tá bom? Então, caios são ilhotas, e existem vários caios em Cuba, tá? Cuba é a ilha principal e existem vários caiozinhos. Bom, esse hotel vai ter bangalô sobre as águas, mas não serão todos assim. Quando a gente passar o preço para você, a gente vai passar como suplemento, porque obviamente sobe bem o overwater. Ele está bem distante, esse hotel de Havana. Aquele cliente clássico que vai querer ficar só nos Kempinskis, ou seja, o de Havana e esse, não dá. São 7 horas de carro e a gente não vai arriscar colocar um cliente de alto padrão em voo doméstico, tá bom? Porque já sabemos. Cancela, atrasa, índice superior a 50%. Então, aqui a gente consegue fazer exatamente o roteiro que eu falei, ou seja, Havana, Cienfuegos, Trinidad, ou seja, ele vai ter que dormir em Trinidad no hotel mais simples, no Iberostar, mas um bom hotel. Chega em Caio Guilherme, 3 horas e meia de Trinidad, e depois mais 3 horas ele sai pelo aeroporto de Santa Clara. Tá bom? Então, não abriu ainda, tá, gente? A gente só vai começar a vender o Kempinski quando ele estiver realmente aberto, para evitar problemas. Eu sei que teve gente que vendeu o Kempinski em dezembro do ano passado, se ferrou, porque o hotel não abriu, tá? Então, a gente é muito calejado, são 20 anos operando Cuba, então nós só vendemos quando o hotel abriu. Senão, não, porque atrasa demais. Passeio del Prado, excelente opção. Hoje, em Havana, é a segunda melhor opção. Ela é um pouquinho superior ao Iberostar, tá? E é um pouquinho mais barato que o Iberostar, quando a gente não faz o combo. É um hotel que tem muita arte, muito bonito, e ele tem a vista no mar, né? Ele está assim de frente para o mar, e também a Banaberra, dependendo do quarto que o cliente tiver. Então, é uma opção nova. Gente, só para fechar o treinamento, antes eu ia responder as perguntas, vou falar um pouquinho de filme, né? Estamos aí no final de semana chegando. Então, vamos lá. E livros também, né, gente? Vamos ler. Ó, eu amo esse livro, tá até aqui. Tá preso. Que é O Homem que Amava os Cachorros, ó. Eu li, que é bem grande, mas vale a pena. Fala sobre o assassinato do Leon Trotsky, tá? Do Trotsky. E muito da literatura e muito dos filmes de Cuba, eles passam pela década de 90, justamente para mostrar a dificuldade que foi esse período com a quebra na União Soviética, tá? E esse livro não é diferente. Um dos narradores está nesse momento em Cuba.
O Leonardo Padura, que é o autor, é um cubano, o escritor mais famoso de Cuba, ele ainda é vivo, ele já veio para o Brasil, inclusive, algumas vezes. Cuba e o Cameraman, eu recomendo que vocês assistam agora, assim. Tipo, gostaram do treinamento? Netflix. Tá todo mundo em casa, já é sexta-feira, vou assistir o Cuba e o Cameraman. É uma minissérie um pouquinho longa, mas vai que vai. Como é que é a história? Esse é o cameraman americano, há 40 anos ele visita a ilha. Gente, ele fala com o Fidel diversas vezes. Ele visita as mesmas famílias, você vê as pessoas envelhecendo, quem saiu de Cuba, quem continuou. É muito, muito legal. Ele passa pela década de 90, passa pelo governo do Obama. Então, vocês vão conseguir ver isso tudo aí. Che, o argentino, é um dos filmes do Che, tem vários. Tá? O Che é uma figura bastante polêmica. Eu prefiro os documentários do Che, porque eu acho que são mais... mas os discursos que ele fez da ONU até hoje impactam, né? Muita coisa que ele falou, realmente a gente viu acontecer. O Che foi assassinado na Bolívia, né? Ele sai de Cuba, ele virou funcionário público, ele vai para a África e tal, ele vai para a Bolívia, ele acaba assassinado, dizem que pela amando da CIA, mas não tem certeza de nada. Esse filme também, essa série tá no Netflix também, 4 estações em Havana, e é inspirado no romance do Padura, de novo, Leonardo Padura, mesmo do livro. O tradutor, gente, olha que legal também. Outro dia eu vi esse filme, amei. A gente até fez lá no perfil da Du no Instagram. Toda sexta-feira a gente põe dica de filme, e essa foi a dica da sexta-feira passada. É o filme de 2018 do nosso querido Rodrigo Santoro, falando perfeitamente espanhol, cubano, com el acento perfeito, e russo. Gente, só por isso já vale a pena assistir. Fala sobre as crianças de Chernobyl e como no acordo que existia naquele momento, foi antes da queda do Muro de Berlim, que inclusive aparece no filme, Cuba pagou o tratamento, custeou o tratamento dessas crianças por esse acordo que eles tinham, né? Morango e Chocolate é um filme que foi gravado no Paladar La Guarida. Olha que legal também. Se vocês quiserem ver como é o Paladar, assista. É um filme bem polêmico, um casal gay, enfim, que se conhecem numa sorveteria na Copelha, que é uma das maiores sorveterias do mundo, um prédio bem moderno, idealizado pelo Fidel. Um tá com sorvete de chocolate, outro com sorvete de morango, e aí eles se conhecem, falam um pouco dessa relação dos homossexuais, e também, de novo, obviamente, pela data do filme, vocês veem de novo do período difícil da década de 90. E esse filme concorreu a melhor filme estrangeiro, tá? Gente, muitas graças a todos. Aí tá de novo o QR Code, sigam, por favor, deem um help para a amiga. Sigam o YouTube, principalmente, que eu quero puxar o YouTube, mais e mais seguidores, e o Instagram, e o Facebook. O blog, leiam também sobre Cuba Agora, que eu escrevi um artigo com mais detalhes lá. E agora vamos ver as perguntas. Obrigada, Carmela, obrigada, Mário, obrigada a todos. Tem alguma pergunta aí que ficou, Angélica? Temos bastante perguntas por aqui. Você conseguiu fazer um recap aí? Se você puder voltar um pouquinho para o slide do barco, tem bastante gente querendo saber se o preço é por pessoa, quantas noites é para aquele valor. Por pessoa, 8 noites, full board sem alcoólicos. Eu tenho mais fotos, inclusive, que eu posso mandar para vocês. Aqui a gente não coloca todos, porque senão fica muito pesado. O que você tiver de foto também, tem gente perguntando se você ia passar algumas fotos dos destinos que você comentou, então... A Caribbean Tours tem foto e vídeos produzidos, e eu tenho um link público que eu posso mandar para vocês, e vocês podem mandar para todos. Eles podem utilizar. E eu posso também mandar para você mais fotos internas do barco, que chama Lagoon, para o pessoal fazer divulgação do Instagram. Gente, olha que produto legal que vocês têm em Cuba. Por isso que o título desse treinamento é Luxo em Cuba Yes We Can. Claro, adaptando algumas coisas, né? Mas esse preço é isso. A partir tem uma variação de temporada, 2.700 por pessoa, dentro de uma cabine dupla, full board, sem bebidas. E tem 3 pessoas a bordo. Tem um staff de 3 pessoas. E é lindo, gente, os lugares que vai. É lindo. E ele faz mais de um caio, né? Ele vai parando em várias, né? Vários caios do Caribe. Ele foca no Caribe, que são os caios mais rústicos, não tem ninguém. Ele para em caios que não tem ninguém, assim. Porque é isso, o mochileiro geralmente vai muito para o caio largo, que é aquele caio que é muito famoso por causa de mergulho. É um dos lugares do mundo, melhores lugares do mundo para mergulho. Você mergulha com tubarão
E como lá é ecologicamente equilibrado, ele não ataca você. É uma opção também. Por exemplo, quem for mergulhador e não, de repente, não tem tanto orçamento para ficar nesse barco que nós estamos mostrando, dá para ficar em barcos de mergulho mais rústicos. A gente faz também, tá bom? Aí a gente arrisca o voo para Caio Largo, o cliente sabendo que pode cancelar, ele tem que ir bem ciente disso. E é possível fazer, ficar um chefe a bordo, tudo muito simples. Ele pega a lagosta, cozinha, só para vocês terem uma ideia de coisas muito legais que dá para fazer em Cuba, tá? Mas esse barco, obviamente, a gente gosta porque evita o voo, né? Aqui não precisa ser mergulhador, tem um caiaquezinho a bordo, o cliente pode pegar, tem toda segurança, tranquilo. Tá. E terminando aqui também essa questão do barco, tem algumas pessoas falando assim, 3 pessoas para atender 14. Eu já fiz um catamarã que eram 12 em 3 pessoas e funciona muito bem, tá? Porque eles se organizam, então não é um problema nisso, tá? É questão de atendimento em barco. E aí Tem barcos menores, tá, gente? A gente tem barcos menores, mas não são tão luxuosos como esse. Aí perguntaram se pode ser privativo para 4 ou 6 pessoas ou se tem que ser... Pode, né? Eles fechando o valor inteiro, eles fretam. Aí manda pra gente, por exemplo, uma família de 8 pessoas, 6 pessoas. Aí a gente fala com a companhia e vê se eles dão algum desconto. Isso aí é tudo super tranquilo, a gente negocia com eles. Ok. Opção de fly and drive para viajantes mais aventureiros, recomenda ou não? Sim, a gente já fez. Olha, eu represento esse meu DMC há bastante tempo já. Deixa eu só correr lá para a última tela que estão pedindo os Instagrams. Eu vou voltar para a última tela só por causa do QR Code. A gente nunca teve reclamação. Inclusive, nos flying drives é possível de ser feito sim. Só que aí o que acontece? Quando o cliente... Aí no QR Code vocês têm todos os links da Du, tá, gente? Tem o Instagram também. Quando o cliente faz o flying drive, a gente passa para ele um link para ele fazer um download de uma aplicação que funciona offline, tá? E aí ele vai, porque internet é um problema na ilha, cobertura de internet. Vai funcionar nos hotéis, né? Mas na ilha não. Visto foi uma coisa que eu não falei, mas a Copa vende, tá, gente? Bobagem ficar indo consulado antes, pagando 3, 4 vezes mais. Custa só $20 convertidos em reais nos aeroportos brasileiros, ou se não, eu nunca comprei no Brasil. Eu compro com a própria Copa Airlines lá em Panamá, indo para Havana. Lá fica o pessoal da Copa com os cartõezinhos na mão. Um cartãozinho, não estou com ele aqui agora, mas é um cartãozinho. O cliente só põe o nome dele, passaporte, e lá ele paga $20. Em cash, obviamente. Ok. Enquanto eu vou fazendo as outras perguntas, Carol, eu vou só fazer uma enquetezinha dos horários de treinamento e quantidades, porque o pessoal que a gente está fazendo só essa pesquisa, tá? Claro. Então eu vou liberar para o pessoal, mas eu vou fazendo aqui na ordem, tá? De cima para baixo. Certo. Se Varadeiro já está estruturado para um passageiro que gosta de serviços mais exclusivos, e que hotel você indicaria lá nessa... O programa que eu mandei para vocês, que eu vou reenviar para vocês passarem para o pessoal, se quiser, que até está em hoje, está com um design bem bonito, com várias fotos, tá? A gente trabalhou bastante nesse programa. A gente está trabalhando com o Iberistar Selections, que é um dos melhores hotéis de Varadeiro para família, tá? Para adulto, o Royatão Ricacos é o melhor hotel. Por que eu não coloco o Varadeiro nesse treinamento? Porque aqui a gente está focando em luxo. Realmente, o Varadeiro não é luxo, tá, gente? É um 4 estrelas, todos são all-inclusive, e bem básico. Mas, assim, dá para vender. Varadeiro é Atlântico, como vocês viram no mapa, mas é muito bonita a praia. Não tem muita onda, a água é gostosa. Melhor época, né? É como o Caribe, vocês sabem. A melhor época para ir para Cuba é de novembro a abril, tá? É viável nas outras épocas do ano. Furacão, existe risco de julho a setembro, normal, como qualquer outra ilha do Caribe. Mas por isso que eu não coloco os hotéis de Varadeiro aqui, porque não é luxo. Mas a gente vende bastante, porque realmente é uma pena você ir para Cuba e não fazer nada de praia, né? E se o cliente não tiver tempo, nem tempo mesmo de fazer o barco, que é a opção mais luxuosa hoje, como o Kempinski Caio Guilherme não abriu ainda, e mesmo ele aberto, tem a questão da logística que eu expliquei, o cliente tem que ter mais tempo, você tem que pegar um voo que saia pelo aeroporto de Santa Clara para evitar ir 7 horas para Havana.
Então, Varadeiro é a praia que a gente mais trabalha hoje. Os outros caios, por exemplo, a gente no passado trabalhava com o Caio Santa Maria, que é um caio que está 4 horas e meia de Havana, de carro. Mas a gente teve muita reclamação, não do mercado brasileiro, mas de mercado até mais flexível do que o nosso, que é o europeu. Então, nós paramos de trabalhar. Então, hoje, nós só trabalhamos com Varadeiro de praia. Porque é 2 horas de carro desde Havana e hotéis 4 estrelas, e são os melhores hotéis de praia de Cuba, ainda estão lá. Então, Varadeiro, o Iberostar é o melhor para a família, Iberostar Selections. O Ricacos abriu um Meliá também recentemente, há 1 ano e pouquinho, um Meliá internacional com 900 quartos. Brasileiro geralmente não gosta de hotel muito grande, então não é um hotel que a gente gosta de vender para o mercado brasileiro, é mais legal para incentivos. E aí vem essa pergunta, se dá para fazer grupos maiores de incentivo em Cuba com tranquilidade? Sem problemas. Cuba é um destino que, independente da pandemia antes dela, ou seja, no final do ano passado, a gente fez viagem de Réveillon 4 dias antes. Tinha disponibilidade em vários hotéis, porque é isso. Por isso que é importante essa parte histórica, né, que eu passei para vocês terem todo esse conhecimento. Se construiu muito hotel esperando um boom imenso de americano. Durante o governo Obama não tinha hotel. Você não achava disponibilidade em Cuba. Os preços bem caros. Então, hoje a ilha não tem o preço tão caro. Porque disponibilidade tem bastante. Fiquem tranquilos. Todos os hotéis eles têm estrutura para evento, auditórios. E a gente tem um departamento de incentivos na Caribbean Tours que faz coisas incríveis também. A gente fecha praça pública em Cuba, a gente suborna padre, a gente faz tudo. Estão perguntando aqui se aluguel desses carros dos anos 50, 60... boa pergunta. Mas é sempre com um motorista local ou se dá para a pessoa dirigir? Não, a pessoa nunca vai poder dirigir um carro antigo, tá, gente? Nunca. É proibido. Cuba é bem restrita a essas regras e esses carros todos são privados, não são do governo. Transfer não é possível ser feito com esses carros, porque o mínimo o governo quer segurar na mão deles, que é o serviço de guia e transfer, tá? Então, transfer não é possível fazer. E, gente, de todas as maneiras, nós não recomendamos. Por exemplo, nos tours regulares, a gente tem um preço que a gente faz os tours regulares com o ônibus normal. Se o cliente quiser fazer o tour regular em carros antigos, a gente tem um valor separado. Só que eu não recomendo para o nosso público, não, porque não tem ar-condicionado que funcione direito. Eles põem um ar-condicionado lá que funciona super capenga. Pode quebrar. São carros dos anos 40 com peças que os cubanos fazem. Então, assim, os carros antigos é muito legal. A gente sempre coloca um passeio por Havana. Só. Tá? Ok. Melhor época, estão perguntando, é a época de Caribe, tá, Sandra? Que é a época que todo lugar do Caribe você tem que vender sempre de novembro a abril. De preferência, evitar junho a setembro, porque existe risco de furacão. Olha, Cuba tem muita sorte nesse sentido, raramente atinge um furacão a ilha. Teve um terremoto, viu? Quando é que foi? Dezembro, eu acho que teve um terremoto perto da ilha de Cuba. Teve um alerta de tsunami, mas não aconteceu nada. Tá, aí tem outra pergunta. Viajar mulher sozinha em Cuba? É feito para isso, Cuba. Cuba é feito para isso. Aquela mulher que está com baixa autoestima tem que ir para Cuba. É verdade. Eu fui num grupo de meninas. Coincidentemente, tá, gente? Eu chamo homens, eles que não querem ir. Foi um grupo que foi só meninas. Foi super legal. Porque o cubano tira para dançar, né? Então é seguro. Claro, gente, cuidado com os golpes. Mas aí quem é a gente para ficar ensinando isso para as pessoas? Prostituição e ganhar um dinheiro extra, isso existe em Cuba. Então tem às vezes mulher sozinha que vai se apaixona por um cubano, fica mandando dinheiro para o cubano. Então é um problema, né? Mas aí cada um maior de idade faz o que quiser. Perguntaram aqui se dá para ir via Canadá. Dá, gente. Quando você compra o aéreo do Canadá, como o Canadá, como eu falei, exporta muito produto, isso é uma relação muito boa com Cuba, o visto já está dentro, eles entregam o visto, já está dentro da passagem aérea, eles entregam o visto dentro do avião, que como eu falei, o visto é um cartão. Então é viável sim ir. Tá, Canadá tem muito charter, inclusive para Varadeiro. Quem que não permite a hospedagem dos americanos nos hotéis? É o governo de Cuba? O governo americano. O governo americano. Cubano ama. O governo cubano quer o dólar. Quem quer impedir que o dólar chegue para o governo cubano é o Trump. Né? Com o Obama isso praticamente não existia. Mas o Trump não quer. Então, assim, obviamente, gente, o que acontece? Por exemplo, se o brasileiro quiser ir via Miami para Cuba, nós não recomendamos. Por quê? O Trump é doido, ele fica mudando as regras todo. Isso acho que é unanimidade, que o Trump é doido, né?
que ele é egocêntrico, aquela coisa toda. E ele muda as regras muito. Se o cliente brasileiro quiser ir via Miami, por exemplo, ele vai passar pelas mesmas restrições de controle que o americano vai passar. Claro, gente, a American Airlines, a United e a Delta não ficam olhando o itinerário do cliente. Ah, Iberstar, você não vai embarcar. Óbvio que não, mas existe o risco de acontecer e começar a colocar, entendeu? Então, nós temos um escritório nos Estados Unidos, meu cliente. E a gente só vende as casas particulares lá, porque como as casas particulares são de particulares, o governo americano deixa. E aí, quando o brasileiro ou o americano querem ir para Cuba, o governo americano, eles têm um compliance, tem que cumprir umas regras para ir para Cuba. Ele não pode ir a turismo. Então, se um brasileiro quiser ir embora dos Estados Unidos, por exemplo, não, eu vou nas casas particulares, ele é obrigado a fazer diversos programas culturais. Ele tem que preencher com 40 horas de atividades culturais a semana de viagem, mais ou menos, porque nem os americanos sabem a regra. É nebuloso. Tá. É bom evitar, né? Agora, umas perguntas das casas, mudando aqui. O valor médio, quanto que iniciam as casas e até quando que pode ir para o quarto? $100 e poucos, é um preço super bom na baixa temporada. O Kempinski, por exemplo, ele começa a $470 com o café da manhã. Então, vocês veem a diferença. Todas essas casas que eu mostrei, claro, tem diferença, tem umas que são mais caras, mas elas começam um pouquinho mais de $200. Tá. E todas têm suítes, né, das que você mostrou? Todas. A gente não trabalha com casa de cubano morando dentro. Os proprietários sempre moram em outra casa próxima, geralmente. Tem uma equipe para atender o cliente. É hotel mesmo, são uniformizados. É como se fosse hotel boutique mesmo. O ideal é Copper Lines, isso mesmo, Maria. Vieram aqui outras perguntas, eu acho que essa já foi respondida, se com suprimentos para casas que não precisa, que ela é hotel, né? Ela vai ter o restaurante, ela vai ter a alimentação toda lá, não precisa se Café da preocupar. manhã sempre tem. E aí, se o cliente está com preguiça de sair, não reservou o restaurante com a gente, não tem problema. Ele come lá. Ele sempre prepara alguma coisa também. Tá. E gorjeta por dia para camareira, guia, como é que funciona isso? Uma dica legal é vocês levarem... O governo cubano dá alimentação gratuita, mas não dá produtos de higiene, né? Principalmente nessas épocas de vacas magras que Cuba está passando agora. Cuba agora passa o que passou na década de 90. A situação está difícil mesmo, mas acho que o nosso papel é incentivar o turismo para esses lugares que estão passando mais dificuldade ainda, né? Então, uma coisa legal, uma dica boa é levar sabonete, é levar pasta de dente e deixar para as camareiras dos hotéis, por exemplo, ou das casas particulares. Gorjeta, vocês podem dar em dólar. Antigamente, gente, até no filme do Tradutor aparece uma cena. Antigamente, o cubano que fosse pego com dólar em casa era preso. Hoje em dia não é assim, tá? Mas claro que não pode ficar abanando dinheiro para o governo de Cuba, tem o dólar. Mas eles recebem gorjeta em dólar ou euro, não tem problema. Existem moedas, né? Quando o turista chega com dólar ou euro, ele vai trocar a moeda, ele não vai receber a mesma moeda do cubano. O cubano recebe pesos cubanos. O turista, ele vai receber, que é a moeda do estrangeiro, cookies, o seu C, né? Que são os pesos cubanos convertíveis, onde $1 é 0,85 de moeda desse cookie, tá? Então, perde aí mais ou menos 15%. E isso pode ser euro ou pode ser dólar, real de jeito nenhum? Não, real é moeda fraca, eles não querem saber de real. Ainda mais agora com essa situação com o nosso governo, eles aceitam só moeda forte. Aí, se tiver rublo, não, obviamente eles aceitam, ien, qualquer moeda forte. Aqui a gente fala muito de mas às vezes o cliente viajou para algum lugar, sobrou uma moeda forte na carteira, pode levar também, eles trocam. O peso canadense, eles têm lá também na conversão. Tá. Questão de seguro viagem, como é que funciona isso em Cuba? A lei diz que a medicina cubana é gratuita só para o cubano, em Cuba. Obviamente, eles não são tão restritos se acontecer alguma coisa para alguém viajando sem seguro viagem. Eles vão atender e não vão cobrar. Mas a lei cubana diz que é obrigada a viajar com seguro viagem, sim. Mas eles nunca olharam meu seguro viagem, mas é obrigado. Mas não tem mínimo, não tem máximo. Só evitar aquele seguro viagem emitido por cartão americano. Tá? Cartão emitido nos Estados Unidos, gente, não vai aceitar em Cuba de novo. Não é por causa de Cuba, é por causa dos Estados Unidos. Cuidado, muita falta de informação faz a gente confundir as bolas. É Cuba que não quer? Não, Cuba, de novo, encantada em receber os dólares. O governo cubano precisa desse dinheiro e as pessoas precisam desse dinheiro.
porque é uma ilha que produz açúcar e tabaco. E tem um bando de pessoal morando lá, né? 5 milhões aproximadamente. Então, com toda essa questão que a gente explicou. Então, né, é só não ser cartão emitido pelos Estados Unidos para aceitar nos hotéis, e o seguro viagem também não ser emitido por esses cartões. Bandeira Visa emitida por um banco aqui, sem problemas. Eu aconselho sempre o cliente levar um cartão Bandeira Visa, se possível, porque é a que aceita melhor, que passa melhor nas máquinas de Cuba. Tá, então Pode já levar produtos de respondeu um higiene outro sem aqui. problema, pode levar até carne. O Andrés, o CEO da Caribbean Tours, que é um alemão que mora em Cuba, quando ele vem para o Brasil, ele leva aquelas carnes embaladas, eles deixam entrar numa boa. Eles fazem bastante vista grossa no aeroporto para tudo isso. Tá. E aí, então, o catamarã, aqui catamarã, se ele tem algum desconto para agências de viagem que queira viajar? Não, não tem tarifa agente, não. Tá, e aí, acho que a última aqui, o melhor Caio é o Guilherme, e a outro hotel recomendado além do Kempinski? Não é o melhor Caio. Assim, o Caio Guilhermo, ele tá no Atlântico também. Se você for pensar em termos de praia, é muito similar a Varadeiro. A graça do Caio Guilherme é que vai ser, é uma ilha desgarrada, ou seja, vocês têm que vender esse Kempinski como o cliente ficando em Maldivas, isolado. Ele não vai sair dali. Varadeiro, você já tem uma cidadezinha, tá? Você tem outras opções, se você quiser, embora os hotéis de Varadeiro sejam all inclusive. Mas sempre vender também, de preferência, o Caio Guilherme com meia pensão no mínimo, o cliente vai ficar isolado lá. Então, em termos de beleza, é muito parecido, ele só é mais isolado. O Caio mais badalado de Cuba é Caio Largo, Caio que eu falei que está no Mar Caribenho, mas que só dá para chegar de maneira segura com esse barco. Tá. Que é linda. Vou mandar umas fotos para vocês do barco, que aparece Caio Largo, animais, aí vocês mandam para o pessoal. Tá. E pediram para voltar, por favor, na imagem que tem a frase do Che Guevara. Ah, Se tá. você puder voltar na Claro. apresentação. Deixa eu dar um minimizar aqui e E volto para ela pelo mais. que eu vi, acabaram todas as perguntas. Angélica, tem mais alguma coisa que apareceu por aí que eu Falaram deixei das passar? bikes, quanto custa o passeio de bike? A gente manda o pacotinho, né, para vocês. Porque, por exemplo, o guia, lembra que eu falei? Transporte guia a gente subcontrata com um DMC estatal cubano, tá? A gente trabalha com um DMC estatal cubano chamado Cubanacan. Mas esse passeio mais curtinho por Havana de bike, geralmente ele custa uns $100, umas 2 horas de bike com guia por pessoa. Perguntaram no chat se os próprios cubanos podem usar os hotéis, eles podem ficar hospedados nos hotéis. Podem. Os coitados vão e pegam um monte de comida. E nos Tadinho. pacotes de vocês, Bom, vocês têm algum passeio que vai até Santiago de Cuba? tem. Esse é um passeio que chama Las Semblanças del Este, como Memórias do Leste. É um passeio de uns 12 dias, se não me engano. Nunca conseguimos vender no Brasil, infelizmente, porque o brasileiro pensa em Cuba com 7 noites, uma semana, né? Mas, como eu falei, dá para vocês venderem para mais tempo e para o cliente ficar para ir para Santiago de Cuba, que é a segunda maior cidade de Cuba. Tem um bom hotel lá que é o Meliá, e tem casas particulares também. As casas particulares, vocês veem, é sempre cidades históricas, né? E Santiago tem muita história também para contar. Aí o cliente vai ter que entrar pelo aeroporto de Holguín, tá? Que é o mais ao leste com a Copa, e a gente vai fazer um roteiro também de carro subindo, e aí tem que ter no mínimo 12 dias para fazer o roteiro. Ok. Agora, duas na internet, você falou internet só no hotel praticamente, né? Então, tem o SIM card, dá para comprar, o guia ajuda se precisar, no aeroporto vende também, mas tem muitas falhas de internet. Nos fãs que eu fui, eu fico numa boa sem internet, trabalhava, claro, quando ia para o hotel, mas a gente entende que tem gente que precisa estar mais conectada ou é mais viciada, isso pode ser um problema. Então, algumas pessoas nos fãs conseguiram achar sinal nos vivos delas, entendeu? Liberaram o sinal e funcionou. Mas hoje, e é meio recente mesmo, faz uns meses começou a vender SIM cards. Então, nos hotéis, o cliente vai poder utilizar, ele recebe um cartão com código, é do governo cubano também. Nos hotéis 5 estrelas de alto padrão, geralmente é gratuito os cartões, que obviamente eles já incluem na diária. Geralmente eles expiram a cada 7 horas que você utilizou e você faz a recarga nesses próprios hotéis. Alguns hotéis vão te cobrar a partir do momento que terminou a recarga, mas geralmente são hotéis que não são de luxo, né? Porque os de luxo embutem esse valor na tarifa.
Mas aí esse cartãozinho, essa conexão não vai funcionar fora, ela só vai te dar acesso ao Wi-Fi do hotel. Tá certo. Gente, maravilhosa a apresentação, Carol. Obrigada, Fabiana. A última aqui foi uma pergunta que tem várias boticas, farmácias no centro histórico. Sim, a gente sempre entra. Por que que tem tanto? Você saberia? Claro, sei sim. Por causa, de novo, do embargo. Por isso que é importante dar esse, né? Às vezes fica parecendo que eu estou pegando o pé dos Estados Unidos, mas não, eles... Quem é que são as maiores indústrias farmacêuticas do mundo, né? E quem produz... Agora, com essa questão da vacina, a gente está entendendo um pouquinho melhor a questão dos insumos de um medicamento, está se falando mais na mídia, né? É Estados Unidos, eles não deixam entrar, né? Então, o que o cubano faz? Ele cria os próprios medicamentos. Até saiu bastante na mídia que muitos cubanos foram curados por medicamentos cubanos. Eu tenho um pouco de receio, às vezes, de pôr essa notícia dentro lá do Insta da Du, na parte de news do Covid, porque, claro, o cubano também dá uma exagerada, né? No pontão tem os dois lados da questão. Mas que realmente eles têm uma parte farmacológica importante de muito estudo, etc., que eles têm que se virar nos 30, isso eles têm. Então, essas boticas são isso. Por exemplo, você chega lá, eu quero um paracetamol. Eles sabem como fazer um paracetamol muito similar, utilizando coisas que eles criaram e te vendem. Entendi. Então, Tá sim, ótimo. a gente sempre para. Nas ruas principais turísticas, a gente sempre para. Tem muita coisa para falar de Cuba. Tem o Hemingway, dá para a gente fazer muitos treinamentos, mas aqui a gente quis focar no luxo mesmo e nessas questões todas. Tá. Carol, muito obrigado. Acabaram as perguntas aqui. Agradeço muito por Obrigada. você ter feito esse treinamento para nós, trazido tanto conhecimento e mostrado uma Cuba um pouco diferente, né? Um pouco a mais do que a gente pode oferecer além do básico. Sem Tá? dúvida. Esperamos logo a gente... Eu acho que é mais importante o brasileiro poder sair do que o cubano receber. Eu acho que a gente está no fim da Cuba, fila aí. olha, Cuba não teve morte, já há alguns dias não registra morte, não registra novos casos, está bem controlada a doença, por tudo isso que eu expliquei. Só que Cuba, a questão da saúde do povo é muito importante mesmo para eles, né? Respiradores eles quase não têm. Até o embargo impediu os respiradores de chegar para Cuba, não sei se vocês viram, então é um problema sério, assim. Mas, embora tudo isso esteja acontecendo, ou seja, poderiam até já reabrir, eles não têm previsão de reabrir também a Cuba, a ilha. Tá certo. Muito obrigado. As Mais uma pessoas vez, estão obrigado. elogiando bastante o seu conhecimento sobre Cuba. Obrigada, Angélica. Obrigada a todos. Obrigada por estarem aqui, por abrirem o coração para esse destino. Espero que em breve, ainda que só no ano que vem, a gente consiga viajar com segurança e possa voltar aí a ver Cuba com os próprios olhos. Tá ótimo. Obrigado a todos. Estou encerrando aqui então. Até logo. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode pausar aí, Angélica, por favor. Stop, né?